que seria fundo de dividendos. Eu cheguei em casa e pensei, bom, dividendos é uma empresa que paga, é uma forma que existe, legal, de se distribuir o seu lucro e chamar a atenção do investidor. E hoje em dia, 0,92% do que se aplica nisso, e muita gente aplica, e como eu não sabia, está financiando tabaco. Eu tive num birô, eu pedi, olha, nós queríamos fazer uma campanha, como fizemos, junto com o Comuda, Prefeitura de São Paulo, no Viaduto do Chá, Dia Mundial Sem Tabaco. Falei, olha, vocês teriam aí alguma ideia? Vocês não têm uma ideia, como é que a gente pode falar proibido investir no fumo? E eles tinham colocado, inclusive, uma língua aqui, aquela língua enorme, de um grupo de rock. Eu falei, não, tira isso, por favor. Mas refletindo, eu falei, não, eu preciso dizer algumas coisas. E é fundamental para que nós venhamos a ter um dia, efetivamente, o Dia Mundial Sem Tabaco, que nós venhamos a deixar de investir. Hoje em dia, quem sustenta é a nossa sociedade. É fundamental fazer uma análise da evolução legislativa no Brasil. A Constituição Federal, ela determinou 120 dias em regime de urgência que o Brasil tivesse um Código de Defesa do Consumidor. A maioria dos países já tinha o Código de Defesa da França, tinha o Código de Defesa do Consumidor, o México tinha um código muito avançado. E demorou, não só 120 dias, demorou 2 anos para ser elaborado o Código de Defesa do Consumidor. O nosso código é considerado um dos melhores do mundo. Reuniu o que tinha de bom em todos. Principalmente, há 2 pontos que são importantes ser ditos. Nós temos muita coisa no Código de Defesa do Consumidor, mas de nosso interesse, ele fala muito sobre a questão dos serviços, né? Fala sobre os vícios na fabricação, que não nos interessa, problemas que ocorreram ali no procedimento de fabricação. O que nos interessa são particularmente um artigo, 1 ou 2. Esse, por exemplo, fala que deverá ser informado de maneira ostensiva e adequada os problemas. No outro artigo, mais para frente, no 31, coloca 4 adjetivos: corretas, claras, precisas e ostensivas. Existe um especialista em direito do consumidor, juiz no Santos, não sei atualmente onde ele está, o Guilherme, por favor, Guilherme da Cruz, Guilherme Ferreira da Cruz. Ele tem um livro muito interessante, não dá para a gente, aqui são 44 páginas, onde ele vem de forma até, às vezes nós vemos algumas sentenças muito interessantes, né, com rimas, e ele faz uma análise de como algo que deve ser informado, efetivamente, poderia ser válido. É muito interessante, nós temos inúmeros artigos, eu não vou entrar nessa área que é específica, mas é importante que sejam os especialistas em direito do consumidor, sejam analisados. O que nos interessa, especificamente, é isso. Isso aqui é muito importante. É muito importante. O artigo 12, ele coloca: o fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência de culpa. Isso nós chamamos de responsabilidade objetiva. Eu prometi que eu não faria críticas aqui, mas é algo que causa uma certa apreensão. Nós vemos algumas sentenças. O Brasil, ele é um exportador. Nós tivemos Pontes de Miranda, Rui Barbosa, grandes juristas. Nós temos um presidente supremo que serviu a doutrina. Nossa Hungria serve de doutrina criminal na Alemanha. E às vezes impressiona algumas decisões. Nós já vimos numa ementa, alguns juízes falaram: olha, é possível parar de fumar, né? Esquecendo de analisar esse artigo 12, a responsabilidade civil objetiva. Há um outro juiz que numa audiência, e coloca isso na decisão, na sua sentença: olha, eu consegui parar de fumar, comparando-se com o cidadão que não tem as mesmas condições, os mesmos subsídios. E não dá para comparar a condição de um juiz para o geral da população. Então, o que nos interessa aqui é isso:
responsabilidade civil objetiva. Nós temos a responsabilidade civil objetiva no Brasil em 5, existe mais um, eu não vou nem citar porque não é necessário, Código Brasileiro de Aeronáutica, danos nucleares, crimes ambientais, aquele que não teve culpa, foi um garoto que a bola caiu lá e gerou um problema no sistema, nós tivemos aqui eletronuclear, vários exemplos, vimos a responsabilidade deles com a matéria. Crime ambiental, qualquer um que teve a sua empresa invadida e causou um problema ambiental é responsável, mesmo que não tenha tido culpa. Ele responde por isso, responsabilidade civil objetiva. E o Código de Defesa do Consumidor colocou isso. Então, nós estamos trazendo aqui um aspecto que é importante, a luta pelo judiciário da saúde pública. Em 1991, Pacto dos Direitos Sociais da ONU, ele já determinou, e o Brasil em 91 já assumiu o compromisso de prevenir o tratamento das doenças epidêmicas. Em 1992 aconteceu uma coisa no mundo muito importante, o falso testemunho dos dirigentes, foram 7 dirigentes da indústria, como está muito bem colocado no livro O Cigarro, o jornalista Mário César Carvalho, da Folha de São Paulo. Muito interessante, é um livro que eu recomendo que vocês vejam. Em 1996 nós temos a Lei 9.294 de 96. Foi uma lei que levou 8 anos da Constituição, determinava que fosse regulamentada a publicidade. Eu não vou me estender com a Lei 9.294, mas ela já tem decana, já tem mais de 10 anos, 11 anos. O importante é que ela não está de acordo com o resto das normas vigentes no país. Nós temos apenas 2 países que têm a mesma orientação, que vão ter ainda, Portugal e a Dinamarca. A Dinamarca é muito avançada em alguns pontos, mas ela colocou também a possibilidade do dono do estabelecimento dizer se é para ser frequentado pelo tabaco ou não, por tabagistas ou não. Isso aqui no Brasil seria até inconstitucional, porque a partir de 100, isso é para quem estabelecimentos que recebam menos de 100 visitantes. Acima disso, poderia construir um fumatório, né? E o importante é que hoje em dia as legislações, França, Inglaterra, Irlanda, os pubs, quem imaginar uma coisa dessas? Que num pub irlandês, a pessoa não fumasse, não teria aquela fumaceira toda em volta. Espanha, Argentina e Uruguai. O Brasil, então, que foi um país no passado, foi um dos primeiros, foi o segundo a estampar fotos de que foi muito elogiado por isso, hoje em dia está muito atrasado em relação a essa questão. A Lei 9.294, portanto, ela está um pouco desatualizada nesse aspecto e também em outros aspectos. Eu acho importante estar colocando, porque não dá para a gente negar. Existe um projeto de lei complementar no Senado, número 35/2000, que já foi aprovado pela Câmara em 2000. É o que estabelece a proibição, pelo menos que até às 9h30, diz ele, que não se apresente. Eu já vi no intervalo da Xuxa propaganda de bebida alcoólica. Eu já assisti isso há um tempo atrás. E esse projeto de lei complementar está parado no Senado desde 2000, há 7 anos. Com todo o respeito que merece. Enfim, é uma instituição, o Stephen Kennedy falou que o Congresso vai perder em 20 anos. Vai haver uma nova ordem, enfim, vai perder o valor. Ele não me explicou como, mas eu acho que sobre esse aspecto, há 7 anos isso está parado, não se aprovado, apesar dos reclamos dos abaixos assinados, bebida.org.br. Continuando com a legislação, em 1996, isso é importante, aconteceu lá fora, o maior acordo judicial na Justiça dos Estados Unidos. 5 empresas se comprometeram a pagar 10 bilhões por ano aos